Conheça a história do Círculo de Oração da Assembleia de Deus. O Círculo de Oração tem sido um marco na história da Assembleia de Deus no Brasil. O trabalho nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 6 de março de 1942, pela pernambucana irmã Albertina Bezerra Barreto, falecida no dia 14 de 8 de 2008, aos 94 anos. Hoje abrange todo o Brasil. A história desta grande obra veio da menina Zuleide, filha da irmã Albertina, a menina cometida de uma enfermidade, na época a qual não andava e nem falava, e os médicos especialistas deram-lhe apenas 8 anos de vida. Como toda mulher de oração e fé, convidaram algumas senhoras de sua igreja para ajudá-la em oração, pedindo a Deus pela saúde de sua filha. Marcaram a primeira reunião para o dia 6 de março de 1942, no bairro recifiense de Casa Amarela. 7 irmãs se prontificaram. As irmãs não receberam a resposta das orações imediato, mas uma vez por semana se reuniram para clamarem ao Senhor, isto das 9 às 16 horas, até que a criança começou a articular as primeiras palavras. Depois da experiência, a atividade não parou, passou a ser conhecida e a cada semana aumentava. O número de pessoas na congregação do bairro da Casa Amarela, irmã Albertina conta que por muitas vezes não conseguiram terminar o trabalho. Tamanha era a alegria e a presença do Senhor naquele lugar. As reuniões eram tão alegres que começavam às 7 horas da manhã e terminavam às 5 horas da tarde. A gente não tinha vontade de sair de dentro daquela igreja. Logo foi inaugurado o primeiro círculo de oração, tendo como dirigente a irmã Malfra Bezerra e a irmã Albertina Barreto, e aos poucos o trabalho foi se espalhando pelas cidades pernambucanas e depois pelo Brasil, se tornando um dos principais trabalhos realizados pela Assembleia de Deus. A fundadora relembra emocionada as palavras do Senhor falando sobre o seu propósito na primeira reunião. Era isso que queria que tu fizesses, porque no meio da tua filha realizei uma grande obra, e tão grande que tu não podes imaginar. Outra vez falou em profecia. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Fui eu quem gerou esta criança, para que por meio dela fosse criado esse trabalho. As profecias se cumpriram. Zuleide cresceu e andou e viveu por muitos anos. O nome, Círculo de Oração. A fundadora ainda relata que foi colocado por causa de um folheto que havia lido, cujo texto explicava que a oração era como um círculo nos céus. Quando oravam, lembrou-se da mensagem e disse: "Vamos circular os céus com as nossas orações." Essa poderosa obra continua circulando não só no Recife, mas em toda a nação brasileira, percorrendo também em outras partes do mundo. A igreja sabe que pode avançar contra o inimigo, pois conta com uma retaguarda composta por um batalhão de mulheres que em oração se preparam para auxiliá-la na peleja contra o mal. A fundadora Albertina Bezerra Barreto, natural de Pernambuco, aceitou a Jesus aos 13 anos. Entre todos os essenciais preceitos divinos estabelecidos para a igreja, um tem se mostrado mais que necessário para uma trajetória de vitória: a oração. Tanto que o apóstolo Paulo já aconselhava aos Tessalonicenses: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Meus irmãos, paz do Senhor. Quero falar um pouquinho sobre a Assembleia do Círculo de Oração, do tempo passado. O culto era aqui nessa sala, aceitei Jesus nessa sala. Quando eu vim para ir para o culto, eu estava desesperada, não tinha mais solução para a minha vida. Aí uma irmã era somente uma irmã aqui, ela me convidou para vir aqui na casa dela, que ia ter o culto. Aí ela falou que eu ia sair feliz daqui. E aquele dia era o fim, era o meu fim aquele dia. Aí eu vim, peguei minhas 2 meninas e vim. A hora que eu entrei nessa sala, começou a falar de Jesus, eu aceitei. O irmão perguntou se queria aceitar Jesus, aceitei. E voltei para minha casa, feliz, né? E parece que eu nem andava. Eu fui voando, fui no ar. E foi uma benção. Aí eu nem sabia ler, nós orávamos, cantávamos 3 hinos da harpa e o fogo descia no nosso meio. Era uma benção.
Aí depois foi passando, foi salvando toda a minha família, e veio a família do Edilson também, da Moncoladir, eles veio também de Goiás para cá. Aí não tinha um domingo que não era 2, 3 batizados com o Espírito Santo. Todo domingo eu batizava no Espírito Santo. Era uma benção. Então hoje nós temos que buscar, né, para Deus fazer a mesma coisa. Porque Ele não mudou, né? O tempo passou, né, mas a palavra de Deus não mudou. É a mesma. Um círculo de oração. Aí veio as 2 irmãs de Tuverava, e entre eu e elas e minha mãe, nós fizemos círculo de oração. O círculo de oração era 3 horas da tarde. Aí eu fui orando, Jesus foi salvando minhas irmãs, e nós foi orando, e foi aumentando irmã, graças a Deus, aí formou um círculo de oração. Só que o círculo de oração não era bem na igreja, era na casa da minha mãe. Nesse tempo era na casa da minha mãe. Aí já foi na sala dela, foi uma benção. Aí Deus abençoou, nós prosperou essa igreja, fez essa igreja aqui, pequenininha, e era uma dificuldade, era eu, as minhas filhas e minha mãe na igreja. Não vinha um cooperador, porque não tinha crente aqui, né? Aí nós oramos e buscando o Senhor, joelhava nas pedrinhas, orava, e buscando a Deus, e Deus foi salvando alma, foi abençoando. Quando passou uns 3 anos, já tinha o círculo de oração. Aí já tinha bastante irmã, já era o círculo de oração, mas orava, era nas terça-feiras, 3 horas da tarde. E era uma benção o círculo de oração. Deus operava. Nós víamos a mão de Deus operando sobre nós naquela época. Hoje tem, né? Hoje é também, mas só que naquela época era mais fervoroso. O círculo de oração, as irmãs oravam mais. As irmãs ficavam 1 hora de joelho orando. Ninguém levantava, ficava orando, e era uma benção. Eu sei que eu tenho saudade daquele tempo. Fazer muita visita. Nós visitávamos, todo ano nós visitávamos de casa em casa. Ganhando alma. Eu fazia culto na casa da uma irmã, da Pamperina, para ganhar ela para Jesus. Lutei para ganhar ela para Jesus. Convidava as irmãs do círculo de oração, nós íamos lá. A Zolina que fundou o círculo de oração. Ela faleceu esses dias, tem uns 3 meses que ela faleceu. Ela que fundou o círculo de oração aqui. Irmã, a paz do Senhor, quem fala aqui é a irmã Nezinha. O ciclo de oração, né, se toda a vida eu participei do ciclo de oração. Desde quando começou, é muitos anos. Nós fazíamos visita, nós ia nas roças, de noite, debaixo de chuva. Eu ia lá ali no IMA, nós ia lá debaixo de chuva fazer culto. Lá na Marcelina, nós íamos lá ali no João Tagala fazer culto lá na fazenda, ali nas casas. Nós íamos em tudo quanto é lugar, nós fomos no monte, lá na cabeça do boi, nós fazíamos culto lá. O ciclo de oração é uma família que tem que ser unida, abraçada. Apesar das decepções, eu te chamei.
se